Começou a gravar? Pra trabalhar. Onde você tá aí, Di? Vai sair da casa do pai. Não tá aguentando mais o velho, não. Vem cá. Dá tchau pros amigos. Tchau. Dá tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, dá tchau. 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 Eu tô na luta contra ele, gravando meu vídeo. Ô, pai, pode comer pizza. Pai, a gente pode comer pizza hoje? Pode comer pizza nada.